Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje é a nossa aula de revisão, certo? Vamos trabalhar a arte, certo? E aí, para começar, nós vamos falar da importância da arte. Por que a arte é tão importante? Dá uma olhadinha nesse quadro aqui, o que eu trouxe para vocês hoje. Nós vamos falar da arte que sempre existiu. A arte na história, a cor, o espaço e o tempo. A arte e suas invenções maravilhosas. A arte na pré-história. Vamos salientar o Paleolítico e o Neolítico. Vamos falar também de Tarsila do Amaral, uma grande artista brasileira, e sobre as imagens que eu pedi para vocês pintarem, lembra? Eu não dei o nome, mas vou dar o nome agora: Abapuru, o pescador e o touro. Vamos falar também da importância da arte, as primeiras civilizações, como é que a arte se manifestou por aqui, a arte medieval e, por fim, mente e corpo. Lembrando ainda que nós vamos falar da dança, da música, da arte como um todo. Beleza? Então, muito bem, sejam bem-vindos a essa aula. Vamos começar. Olha só, primeira coisa, por que falar da importância da arte? A arte está presente na nossa história desde o princípio. Não tem como não ter sua relevância e sua importância. A própria história se constrói a partir dessa arte. Em todos os aspectos, a arte está presente. Seja na cultura, seja na arquitetura, por exemplo, seja no modo de vestir. Então ela está presente em todo o tempo. E a importância da arte, ela é exatamente porque cada tempo vivenciou o seu momento e teve a sua importância. E essa importância, esse momento, por sua vez, ficou gravado na história, certo? E aí traz para nós como uma forma, como uma fonte, como uma inspiração, para que a gente possa entender o que é essa arte em si. Veja só. Outra coisa, a história da arte, como eu disse, ela está conosco desde o princípio. Cor, espaço e tempo. Desde sempre a arte tem essas características. Ela ocupa um espaço, ela traz suas cores e ela acontece num determinado tempo. Como assim, professor? Por exemplo, se nós falarmos da arte medieval, ela teve um período importantíssimo da história. Ela ocupou um espaço. Ela teve a sua contribuição para a construção dessa nação. Então esse povo que viveu essa época tem sua importância. E isso traz para nós como uma manifestação, uma forma de manifestação. Certo? Mas para iniciarmos, já que falamos da importância da arte, falamos da história da arte em si, por que ela existe, vamos entrar um pouquinho na arte, na pré-história. É por onde nós iremos começar. Trabalhamos esse conteúdo já com vocês, lembram? Eu falei da arte em dois períodos importantíssimos da pré-história: o Paleolítico e o Neolítico. No Paleolítico, a arte ela tem a sua estruturação no que a gente fala na rocha, na pedra, na lasca de pedra, na verdade. Por isso que é chamado Paleolítico ou período da pedra lascada. Essas lascas de pedra virou o quê? Virou arma, elas viraram utensílios domésticos e o homem manipulou e utilizou esse material, certo? É dentro desse período do Paleolítico, na verdade, que nós vamos ver também as primeiras manifestações religiosas, certo? A mulher como símbolo de fertilidade, os primeiros símbolos. Professor, mas por que tudo isso? Porque apesar da arte e tudo mais, existe também uma questão religiosa que se envolve com a arte, certo? Então veja só, a idade do Paleolítico ele trata de mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo. E a primeira descoberta, nos tempos atuais, foi a caverna de Lacaus, na França. Lembra? O cachorro saiu de perto de umas crianças que estavam brincando, né, num determinado lugar, e eles foram atrás desse animal e acabaram descobrindo essa caverna por acaso. O que é que eles encontraram lá? Pinturas, vamos dizer assim, digitais, que o homem deixou cravado na rocha, certo? E essas digitais nada mais é do que a arte rupestre. O modo mais simples de fazer arte e de estabelecer uma comunicação.
Certinho? Então, qual é a arte que nós vamos ver dentro do Paleolítico, na verdade? Nós temos dois pontos importantes, três na verdade. Primeiro, a arte religiosa, certo? Depois nós vamos ver os monumentos de pedras. Esses monumentos, apesar de ser uma manifestação religiosa, eles também simbolizavam a arte, simbolizavam a cultura de um determinado povo. Nesse caso, o povo do Paleolítico. Mas lembrando uma coisa importante, a arte nesse período é uma arte rústica. O que é que o homem retratava? Como não havia escrita, o homem busca na arte uma forma de comunicação, através de suas impressões deixadas na rocha, certo? Eles manifestavam as situações do dia a dia, as caçadas. E aí, no final desse período, é que o homem começa, vamos dizer assim, a se fixar em determinado lugar. E aí ele começa a ver a importância da agricultura e da domesticação dos animais. Nesse mesmo período, a arte também ganha sua modificação, ganha sua, vamos dizer assim, o seu melhoramento. Ela deixa de ser tão rústica no Paleolítico e volta, vamos dizer assim, mais lapidada, mais trabalhada, como objetos de cerâmica, por exemplo, no Neolítico. Período esse que é uma continuidade do Paleolítico. Já que no Paleolítico o homem era nômade, no Neolítico o homem começa a se estabelecer em determinado local, a cultivar e a domesticar os animais. Nesse mesmo período, por conta dessa mudança, o homem também acaba aqui modificando essa arte, criando novos objetos, descobrindo novas formas, e aí segue adiante. Ok? Muito bem, gente. Só focando, falando um pouquinho mais, na verdade, desses dois períodos, que é o início das manifestações artísticas, a pré-história, nós temos como principais esculturas, nós temos lembra daquela imagenzinha que eu mostrei para vocês? Aquela bonequinha gordinha, né? A Vênus? Pois é, a Vênus de Windefort. Ela é uma das principais formas de arte também. E ao mesmo tempo simbolizava a religiosidade e simbolizava também a fertilidade. Outro monumento importantíssimo são aqueles, lembram que as pedras eram empilhadas umas sobre as outras? Que é o monumento de Stonehenge, certo? E o outro, também não menos importante, é o Cremelec de Almendres, lá em Portugal, que também é aquelas pedras enfileiradas. Além de representar melhor dizendo, além de serem monumentos artísticos, eles também traziam e representavam uma religiosidade desse povo. Beleza? Vamos aqui então? Saímos da pré-história e vamos lembrar um pouquinho as primeiras civilizações. Foca aqui, ó. Primeiras civilizações. Isso é muito importante. Aqui a arte ganha um novo aspecto. Ela ganha uma nova estruturação, uma nova roupagem. Quer ver só? Olha só. Nesse aqui então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a arte egípcia, a arte grega, certo? São essas duas artes que ganham, vamos dizer assim, ganham destaque dentro das primeiras civilizações. E nós temos como base as esculturas e a escrita. A escrita principalmente porque só depois do Neolítico é que começa a surgir as primeiras manifestações, que é, no caso, a escrita cuneiforme, né? Que era usada através de símbolos. Símbolos esses também que acabou virando uma forma de arte, além de estabelecer uma comunicação. As esculturas, principalmente na arte grega, ela também é de um marco grandioso e deixou um legado importantíssimo na nossa história. Saindo disso aí, pessoal, nós vamos para a arte medieval. Olha que bacana, falei disso para vocês já. Lembra? Foi uma das nossas últimas aulas. A arte medieval se fundamenta principalmente na questão da religiosidade. É o que nós chamamos, ou o que se chamava na época, melhor dizendo, de teocentrismo. O que é isso, professor? É onde eles têm Deus como centro de tudo. Tudo o que acontecia, segundo eles, e segundo o próprio momento histórico,
se fundamentava em torno da existência de Deus. E a arte não é diferente. É nesse período, na arte medieval, que nós vamos ver, por exemplo, as imagens, os santos, as esculturas, mas principalmente as grandes construções arquitetônicas, como igrejas, como, como é que eu vou dizer para vocês? Igrejas, mosteiros, entre outros, ok? Tá bom. Olha só, voltando mais um pouco aqui, eu acabei deixando de mencionar dois pontos importantes aqui. Dois não, alguns pontos importantes. Primeiro, a arte medieval, ela é fundamentada na religiosidade, onde tem Deus como centro de tudo, certo? É a universalização, na verdade. Outro ponto, essa arte, ela tinha como base as grandes construções e as imagens dos santos, entenderam? Que servia não só como ornamentação, mas também como uma forma de instruir as pessoas, já que nesse período a leitura eram poucas pessoas que dominavam. E essa falta de leitura, de cultura em si, digamos assim, fazia com que esse povo ficasse à mercê, sabe de quem? Da igreja. A igreja foi muito marcante nesse período. Era ela que determinava. Por isso que essa arte é consagrada como arte românica e arte gótica. Ok? Então, muito bem. Entendemos mais ou menos como é que essa arte funcionou durante alguns períodos, como foi mostrado aqui para vocês. Períodos esses que foram aulas que já foram dadas e que foram discutidas em áudios e durante a apresentação de alguns conteúdos. Então vamos lá? Uma das coisas também que eu falei para vocês foi sobre Tarsila do Amaral. Lembram dela? Tarsila do Amaral é uma artista brasileira e que tem, vamos dizer assim, a sua arte reconhecida pelas cores do Brasil, né? Os quadros dela são feitos assim, vamos dizer assim, com cores muito vibrantes e marcantes. Essa é uma característica particular da arte de Tarsila do Amaral. E eu trouxe essas três amostras de desenho para vocês, que são quadros famosos de Tarsila. Eu não dei o nome na época, pedi para vocês pesquisarem, mas são esses aqui: o Abapuru, o Pescador e o Touro. São quadros famosos dessa nossa grande escritora, aliás, perdão, da nossa grande artista, Tarsila do Amaral. Ok?